Amém. Amém. A paz do Senhor a A minha todos. xicrinha aqui, ó. Que linda! É, Sabe que é o símbolo da educação, né? Sabedoria. sim. Pode falar, Vocês estão me pastora. ouvindo bem? Sim, pastora. Primeiramente, eu quero me apresentar. Meu nome é Juliana Elaro. Eu sou daqui do Brasil. Adesso mi presento, mi chiamo Giuliana Elaro, sono brasiliana, Sou escritora. sono scrittrice. No mês de março do ano de 2020, eu lancei um livro para mulheres. A marzo 2020 ho scritto un libro per le donne Com o tema Escolhida, não é acaso, é propósito. con il tema La scelta non è per caso, è un proposito. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse dia. E sono molto gioiosa di essere qui con voi in questa sera, in questo pomeriggio, Para falar de alguém que é mais importante ainda que é Jesus. per parlare di qualcuno che è ancora più importante, si chiama Gesù. Eu queria que você fizesse uma reflexão nesse momento. Io vorrei che tu riflettessi in questo momento. Quem é esse? Chi è questo? Quem é Jesus? Chi è Gesù per te? Quem você tem depositado a sua confiança? A chi tu hai versato la tua fiducia? Em quem você tem entoado louvores? A chi tu hai offerto la tua lode? A quem você entregou a sua vida? A chi tu hai consegnato la tua vita? Quem é esse que quer dirigir os seus passos? Chi è colui che vuoi guidare i tuoi passi? Você realmente tem convicção de quem você tem crido? Tu hai veramente convinzione in ciò che tu hai creduto? Porque nos momentos de mais adversidades, Perché nei momenti di più avversità, talvez você sinta medo, probabilmente tu senti paura, se sente perdido, ti senti perduto, não sabe para onde vai, que caminho toma. non sai dove andare, che via prendere. Mas se você souber quem é esse, Però se tu sai chi è lui, chi è questo, você não vai se desesperar. tu non ti dispererai. Em quem você tem depositado a sua fé? In chi tu hai messo la tua fede? Diante de quem você dobra os seus joelhos? Davanti a chi tu piega le tue ginocchia? Para quem você derrama as tuas lágrimas? Per chi tu versa le tue lacrime? Para quem você conta os teus segredos? A chi è che tu racconti i tuoi segreti? Quem é esse que você divide os seus sonhos? Chi è colui che tu condividi i tuoi sogni? Eu estou aqui para falar para você nesse dia quem é Jesus. Io sono qui per dire a te chi è Gesù. Eu quero dividir uma palavra com vocês Io vorrei condividere una parola con voi que fica na carta 2 Timóteo, che si trova sulla lettera di Seconda di Timoteo, capítulo 1, capitolo 1, versículo 12. versetto 12. Eu vou ler. Io leggerò. Diz assim: Por esta causa também sofro, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Io ringrazio colui che mi ha reso forte, Cristo Gesù, nostro Signore, per avermi stimato
degno della sua fiducia, ponendo al suo servizio me. Aqui o apóstolo Paulo está falando a Timóteo. Eu sei Qui em quem eu l'apostolo, tenho crido. qui l'apostolo Paolo sta dicendo a Timoteo, io so a colui che ho creduto. Ele está falando, eu sei em quem confio, E sta dicendo anche, io so in chi confido, em quem deposito a minha confiança, in chi oppongo la mia fiducia em quem tomo como verdade. e a chi prendo come verità. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele está preso. L'apostolo Paolo, quando scrive a Timoteo, lui si trova in prigione. E os seus amigos, algumas pessoas que andavam com ele, haviam abandonado. E i suoi amici e alcune persone che camminavano con lui li avevano abbandonati. Então agora ele está preso Allora lui in questo momento è in carcere, e ainda havia sido abandonado pelos seus amigos. in più era stato abbandonato per i suoi amici. Mas ele escreve a Timóteo para fortalecer a fé de Timóteo. Però lui scrive a Timoteo per fortificare la fede di Timoteo. E ele vai dizer, eu sei a causa a qual eu tenho lutado. E lui gli dice che io so la causa per cui tu hai lottato. Eu estou preso. Io sono in prigione. Eu fui abandonado pelos meus amigos. Sono stato abbandonato per i miei amici. Mas tem uma coisa, Timóteo. Ma esiste una cosa, Timoteo. Independente do que você passar, Indipendente di ciò che passi, saiba em quem você acredita. sappi in colui che tu credi. Porque eu sei em quem eu tenho crido. Perché io so in chi ho creduto. Parece que me abandonaram, Sembra che mi hanno abbandonati, mas em quem eu tenho acreditado não me abandonou. però a colui che ho creduto non mi ha mai abbandonato. Alleluia. Parece que pelo fato de eu estar preso, tudo acabou. Sembra che il fatto che io mi trovo in prigione, tutto sia finito. Mas ninguém pode calar aquele que teve acesso a Jesus. Però nessuno può esitare, fare stare zitto a quello che ha invitato a Gesù. Sabe o que eu quero dizer para vocês hoje? Sapete cosa che voglio dirvi oggi? Tem situações da nossa vida In qualche situazione della nostra vita que se sentimos aprisionados, che ci sentiamo in prigione, mas a prisão não cala a nossa boca. ma la prigione non zitta la nostra bocca. O apóstolo Paulo escreveu a maioria de suas cartas quando estava preso. L'Apostolo Paolo ha scritto la maggior parte delle sue lettere quando era in prigione. E ele tem deixado uma lição para a gente E lui ci ha lasciato una lezione E noi. acerca do conhecimento. della conoscenza. Muito tem buscado por conhecimento. Muitas pessoas têm se enchido de conhecimento. Tante persone ci ha cercato le conoscenze, si è riempito di conoscenze E busca por mais e mais conhecimento. e cerca sempre di più la conoscenza. Só que se você não transmitir o conhecimento, Soltanto che c'è un però, se tu non trasmetti questa conoscenza, é um conhecimento estéril, infértil. è una conoscenza sterile, è infertile. O conhecimento que você tem adquirido só tem valor se você transmite ele. La conoscenza che tu acquisisci può avere valore soltanto se tu trasmetti questa conoscenza. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, independente do que eu estou passando, eu preciso fortalecer as pessoas. Allora l'Apostolo Paolo dice con questo che dice a Timoteo, se tu
esteriorizza ciò che sto passando, tu aiuta le persone. Eu sei em quem eu tenho acreditado. É isso que as pessoas precisam conhecer. Jesus, em quem você tem depositado a sua fé. Io so in chi ho creduto e così le persone devono conoscere a Gesù, a chi tu hai versato la tua fede, hai imposto la tua fede. E a Bíblia como um todo vai falar sobre a fé. E la Bibbia in tutto, da Genesi a Apocalisse, parlerà della fede. O autor do livro dos Hebreus disse: L'autore dei libri degli Ebrei dice: o justo viverá pela fé. il giusto viverà per fede. E ele disse também: sem fé é impossível agradar a Deus. E dice di più, senza fede è impossibile gradire a Dio. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Efésios, ele disse: L'Apostolo Paolo, quando scrive agli Efesini, lui dice: a salvação não vem por obras, la salvezza non viene tramite le opere, vem pela graça, pela fé em Jesus Cristo. viene per grazia e per mezzo della fede in Gesù Cristo. E o mesmo apóstolo Paulo, antes de morrer, ele disse: E lo stesso Apostolo Paolo, prima di morire, ha detto: combati o bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. ho combattuto il buon combattimento, ho conservato la corsa, io ho preservato la fede. Muitos me perguntam, mas como que eu vou adquirir fé? Tanti mi domandano, com'è che io acquisirò la fede? Quem sabe vou entrar num site e vou comprar em 10 vezes sem juros. Fé mais esperança. Chissà, io entro in un sito e comprerò a 10 in rata, 10 rate senza interessi. Ou vou baixar um aplicativo e com um clique vou adquirir muita fé. O scaricare un applicativo e con appena un clic acquisirò tante fede. Não. A palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a verdade do Senhor. No, perché la parola del Signore dice: la fede viene tramite udire, ma di ascoltare la parola di Dio. Então, se tem te faltado fé, tem te faltado palavra. Allora, se ti ha mancato la fede, ti è mancato le parole. E eu quero falar de 3 episódios na Bíblia que fala acerca da fé. Io vorrei parlare di 3 episodi della Bibbia in cui parla della fede. A fé ela pode ser empenhada, depositada de maneira diferente. La fede può essere impegnata, versata, preservata di modo diverso. Quem aqui já ouviu falar da mulher do fluxo de sangue? Chi è che ha già sentito parlare della donna col flusso di sangue? 12 anos com uma enfermidade. 12 anni con un'infermità. Mas ela fica sabendo que Jesus está ali. Ma lei viene a sapere che Gesù è lì. E ela crê que com apenas um toque pode ser curada. E lei crede che con appena un tocco lei può essere guarita. E quando ela toca em Jesus, na orla de Jesus, E quando lei tocca nell'orlo dei vestiti di Gesù, ela é curada. lei viene guarita. E Jesus pergunta, ele percebe que alguém a viu tocado. E Gesù domanda perché lui ha percepito che qualcuno li aveva toccato. Os discípulos começam a dizer, não, mestre, isso é a multidão que está te pressionando, que está te apertando. I discepoli cominciano a dire, no, non è mestre, sono la moltitudine che ti stanno schiacciando, ti stanno affollando. E ele diz, não, foi algo diferente, me tocaram de uma maneira diferente. E lui dice, no, mi hanno toccato di un modo diverso. Ele está dizendo, quem me tocou teve fé suficiente para que saísse de mim virtude. Lui sta dicendo, chi mi ha toccato
aveva fede sufficiente perché di me è uscito virtù. E aquela mulher se apresenta para ele e fala: fui eu que te toquei, mestre. E quella donna si presenta a lui e gli dice: sono stata io a toccarti. E Io ele mesmo. diz para ela: E lui gli risponde: a tua fé la tua fede ti ha Ti curò. salvato, ti ha guarito. Isso, ela empenhou a fé dela no toque. Uau, que fé! Ela acreditou que apenas um toque poderia ser curada. Lei ha investito la sua fede in Gesù. E che fede? Lei ha creduto che tramite la sua fede, il tocco in Gesù, lei sarebbe stata guarita. Quem aqui já ouviu falar da mulher cananeia Chi è che ha già sentito parlare della donna cananea? com a filha terrivelmente endemoniada? Con la figlia terribilmente indemoniata. Ela vai até Jesus. Lei vai fino a Gesù. Jesus não responde essa mulher. Gesù non risponde a questa donna. E ela continua gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E lui continua a gridare: Figlio di Davide, abbi misericordia di me. Jesus, quando responde, dá um não para ela. E Gesù, quando risponde con un no. Diz: não vim para você, Ele dice: non sono venuta per te, non sono venuto per te, mas eu vim para as ovelhas perdidas da casa de meu pai. ma io sono venuto per le pecore perdute della casa del Padre mio. Pensa que aquela mulher foi embora? Secondo voi quella donna è andata via? Não. Assolutamente no. Ela o adora. Lei si mette a adorarlo. E Jesus olha para ela e fala: mulher, grande é a tua fé. E Gesù li guarda e gli dice: donna, grande è la tua fede. A mulher do fluxo de sangue La donna del flusso di sangue tinha fé em apenas um toque poderia ser curada. aveva fede e con appena un tocco poteva essere guarita. Agora essa mulher vem nos ensinar que através da adoração pode receber algo de Jesus. E ora questa donna ci viene a insegnare che tramite la sua adorazione puoi ricevere qualcosa da Gesù. E o centurião de Cafarnaum, com o servo doente, que chega até Jesus. E il centurione di Cafarnaum con il servo malato arriva fino a Gesù. Jesus prontamente quer ir até a sua casa orar pelo servo. E Gesù prontamente arriva a casa sua per pregare per il suo servo. Mas ele diz: não é necessário que você vá em minha casa, eu não sou digno. Ma lui gli dice: io non so degno che tu venga a casa mia. Mas lança apenas uma palavra. Ma dice appena una parola. E Jesus diz para ele: E Gesù gli risponde: eu nunca vi tamanha fé em todo Israel. io non ho mai visto una fede così grande in tutta Israele. Ele tinha fé apenas em uma palavra. Lui aveva fede appena in una parola. A fé ela só precisa ser aplicada. La fede ha bisogno soltanto di essere applicata. E pode ser de maneira diferente. Può essere di modo diverso. Uma tinha fé no toque. Desculpa? Uma mulher tinha fé que apenas um toque poderia curá-la. Una donna aveva la fede che appena con un tocco poteva guarire. Outra tinha fé que a sua adoração poderia trazer vida. L'altra aveva fede che con appena la sua adorazione li poteva portare vita. O outro tinha fé apenas em uma palavra. E l'altro aveva fede appena in una sola parola. O que importa
é você saber em quem você tem empenhado a sua fé. Quello che importa è che tu sappia in chi tu hai versato la tua fede. Ele é o que você precisa. Lui è ciò che tu hai bisogno. Quem disse isso foi Billy Graham. Chi ha detto questo è stato il Billy Graham. Tem um psiquiatra brasileiro chamado Augusto Cury. Esiste un psichiatra brasiliano che si chiama Augusto Cury. E ele tem milhares de livros. Questo medico ha migliaia di libri. Ele é um cara extremamente inteligente. Lui è una persona estremamente intelligente E ele estuda a mente humana há muitos anos. e lui da tanti anni studia la mente umana. E ele era ateu. E lui era un ateo. Até que ele resolveu estudar a mente de Cristo. Finché lui ha deciso di studiare la mente di Cristo. E ele escreveu um livro que se chama O Homem Mais Inteligente da Terra. E lui ha scritto un libro, quel titolo è L'uomo più intelligente sulla terra. Quando ele começou a estudar a mente de Jesus, Quando lui ha iniziato a studiare la mente di Gesù, ele se converte. lui si è convertito. Porque ele percebe, este homem tem algo diferente. Perché lui ha percepito che quest'uomo ha qualcosa di diverso. Ele chega a dizer, Jesus não cabe na mente humana. Lui arriva al punto che dice, Gesù non ci sta dentro della mente umana. Porque ele começa a perceber que toda a reação humana é diferente de como Jesus reage. Perché lui comincia a capire, a percepire che la mente umana, A reazione. che la reazione della mente umana non è come Gesù reagisce. Isso. Quando Jesus está para ser morto, ele prepara uma ceia. Quando Gesù è nella vigilia di essere morto, lui prepara una cena. Qualquer ser humano ficaria desesperado. Qualsiasi essere umano diventava disperato. E sabe o que Jesus fez? E sapete cosa ha fatto Gesù? Naquela ceia, Jesus começa a ensinar calmamente. In quella cena Gesù inizia a insegnare tranquillamente. E ele pensa, eu estudo a mente humana há anos, qualquer ser humano ficaria desesperado. E lui pensa, perché lui studia a mente umana da anni, e sa che qualsiasi essere umano diventava disperato. Que homem é esse? Che uomo è questo? Que sabe que vai morrer e ainda empenha seu tempo em ensinar. Chi sa che sta per morire e ancora impegna il suo tempo a insegnare. Um outro episódio que chamou a atenção deste homem Un altro episodio che ha despertato l'attenzione di quest'uomo é quando chegam com Jesus com uma adúltera, com uma mulher pecadora. è quando arrivano davanti a Gesù con una donna peccatrice. E todos ali falam, apedreja, pode matar, ela está errada. E tutti lì gli hanno urlato, potete lanciate pietra, lei ha sbagliato, E è una Jesus peccatrice. E Gesù pede para que eles olhem primeiro para dentro deles para ver se não tem nenhum pecado. chiede che ognuno guardasse dentro di se stesso se non aveva nessun peccato. Ele convida o ser humano a uma análise interna. Lui ci porta all'essere umano invitando di farsi una autoanalisi. E só Jesus faria isso. E só Gesù farebbe questo. Porque a humanidade quer apontar o erro do próximo. Perché l'umanità vuole appautare lo sbaglio del prossimo. Então esse homem se converte porque ele vê que ele não é um homem comum.
E allora quest'uomo si converte perché lui capisce di non essere un essere comune. Jesus, quando estava com os discípulos, ele levanta uma questão. Gesù, quando era insieme ai discepoli, lui alza una domanda. Quem dizem que sou? Chi dite chi sono? E os discípulos começam a dizer: alguns dizem que é profeta, outros dizem que você é Elias ou talvez Moisés. E i discepoli rispondono, alcuni dicono che sei profeta, altri dicono che sei Elia, altri dicono che sei Mosè. Jesus disse: e vocês que estão andando comigo, quem dizem que sou? E Gesù ha domandato, e voi che continuate a camminare con me, chi dite che sono? E aí Pedro se levanta, E Pietro si alza, e eu adoro Pedro, io adoro Pedro, porque ele levanta, ele fala, ele se posiciona. perché Pedro si alza, parla, si posiziona. E ele diz: mestre, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Pedro dice, maestro, tu sei Cristo, il figlio del Dio vivente. E Alleluia. Jesus diz para ele: disseste bem. E Gesù risponde, ha detto giusto, Mas quem te revelou isso foi o Pai. ma chi ti ha rivelato questo è stato il Padre. Só sabe quem é Jesus quem anda no Espírito. Soltanto sai chi è Gesù, chi anda guidato dallo Spirito. Só conhece Jesus, o poder de Jesus, a verdade de Jesus, quem é espiritual. Só conosce la potenza e la verità di Gesù, chi è spirituale. Jesus estava dizendo: eu não me importo com o que dizem ao meu respeito, mas quem anda comigo tem que saber quem eu sou. Gesù stava dicendo, a me non importa cosa dicono a mio rispetto, però chi cammina con me sai chi sono io. Então eu quero perguntar para vocês: quem é esse? Allora io voglio domandarvi, chi è questo? Quando os discípulos estavam com Jesus no barco e se levanta uma grande tempestade, Quando i discepoli erano con Gesù sulla barca e che si è alzata quella grossa tempestà, os discípulos ficam desesperados. I discepoli si disperano. E os discípulos acordam Jesus porque Jesus está dormindo. E i discepoli hanno svegliato Gesù perché Gesù stava dormendo. Jesus levanta, Gesù si alza, estende a sua mão distende le mani e diz: silêncio, e dice silenzio, chega. basta. E naquele momento, o mar e o vento se acalmam. E in quel momento tanto il mare come il vento si calmano, hanno E sabe cessato. o que os discípulos disseram um para os outros? E sapete cosa ha detto i discepoli uno agli altri? Quem é esse? Chi è questo? Que até o vento e o mar obedecem. Che persino il vento e il mare obbedisce. Os discípulos ficaram maravilhados. I discepoli sono rimasti meravigliati. Jesus é esse que nos surpreende todos os dias. Gesù è colui che ci sorprende ogni giorno. Quando te perguntarem quem é esse, Quando ti domandare chi è questo, você vai poder dizer: é aquele que me surpreende. tu potrai rispondere, è colui che ci sorprende. Quando uma pecadora entra na casa dos fariseus, Quando la peccatrice entra nelle case dei farisei, ela se prostra aos pés de Jesus e começa a chorar. lei si prosta ai piedi di Gesù e comincia a piangere. Ali ela quebra um vaso de alabastro, Lì lei rompe un vaso di alabastro, seca os pés de Jesus com seus cabelos asciuga i piedi di Gesù con i suoi capelli e fica ali o adorando. e rimane lì ad adorarlo. E Alleluia. aqueles homens começam a questionar: se Jesus fosse Deus, saberia que aquela mulher era uma pecadora.
E quegli uomini cominciano a domandarsi se Gesù era Dio, sapeva che questa donna è una peccatrice. E Jesus fala para ela: mulher, dos seus pecados já estão perdoados. E Gesù dice a questa donna, donna, i tuoi peccati sono già perdonati. E sabe que o que as pessoas que estavam naquela casa disseram? E sapete cosa hanno detto quelle persone che erano lì in quella casa? Quem é esse Chi è questo? que até perdoa pecados? Chi perdona anche i peccati? Quando alguém te perguntar quem é ele, Quando qualcuno ti domandare chi è lui, você diz é aquele que perdoa pecados. tu puoi rispondere, è colui che perdona i peccati. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, Quando Gesù sta entrando in Gerusalemme, ele vai falar acerca da morte e da ressurreição. lui parlerà della morte, sulla resurrezione. E ninguém entende. E nessuno capisce. E ele diz: o trigo, quando cai no chão, E lui dice, il grano quando cade a terra, se ele não morre, se lui non muore, não dá frutos. non dà frutti. Mas quando cai na terra e morre, Ma quando cade sulla terra e muore, aí dá muitos frutos. lì darà molti frutti. E aí ele diz que seria necessário que ele morresse e depois ressuscitasse. Alleluia. E dopo lui dice che sarebbe necessario che lui morisse e che poi risuscitasse. E você sabe o que aqueles homens disseram? E sapete cosa hanno detto quegli uomini? Quem é esse? Chi è lui? Chi è questo? Quem é esse filho do homem? Chi è questo figlio d'uomo? Eles não entendem que Jesus está falando que precisa morrer para depois ressuscitar. Loro non Alleluia. capiscono che Gesù ha bisogno di morire per poi risuscitare. Oh, gloria. Quando te perguntarem quem é esse, Quando ti domandare chi è questo, você vai dizer: é aquele que não quebra processos. tu risponderai, è colui che non rompe i processi, Porque ele não fugiu da morte. perché non hai fuggito dalla morte. E ainda tem mais. E c'è ancora di più. Quando te perguntarem quem é esse, Quando ti domandarono chi è questo, é aquele que ressuscitou. Alleluia. è colui che ha risuscitato. Não tem como celebrar o domingo se não passar pela sexta-feira. Non hai come celebrare la domenica se prima non passare per i venerdì. Mas sabe o que acontece? E sai cosa succede? Tem muita gente querendo celebrar, comemorar a ressurreição de Jesus, Há tanta gente volendo commemorare, festeggiare la risurrezione di Gesù, mas esquece do processo da morte. ma si dimenticano del processo della morte. È Não vero. tem ressuscitação Non esiste risuscitazione sem cruz. senza la croce. É por isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para Timóteo: È per questo che l'Apostolo Paolo diceva a Timoteo, não desanime, non ti scoraggiare, porque eu sei perché io so em quem eu tenho crido. in chi ho creduto. Alleluia. Glória. Sabe por que nós estamos aqui nesse dia? Sai perché siamo qui oggi, in questi giorni? Para saber quem é Jesus. Per Alleluia. sapere chi è Gesù. Porque ele não mudou. Malaquias disse que ele era um Deus sem sombra de variação. Perché lui non ha cambiato. Malachia dice che lui era un Dio era un Dio Variação, senza variazione, sem mudança. senza cambiamento. Era sempre lo stesso. Ele não muda. Lui non cambia. E por que o medo tem tomado conta da sua vida? E perché la paura hai preso
come dire, largo nella tua vita. Hai preso conto, hai dominato la tua vita. Porque você precisa entender quem é esse. Perché tu hai bisogno di capire chi è questo. Ele é aquele que nos surpreende, Lui è colui che ci sorprende, é aquele que perdoa pecados è colui che perdona i peccati e é aquele que não foge dos processos. e è colui che non fogge dai processi. Quer ter uma vida constante? Volete avere una vita costante? Saiba quem é ele. Sappiate chi è lui. O seu poder é imensurável. La sua potenza è immisurabile. O céu proclama a sua glória. I cieli proclamano la sua gloria. Ele Alleluia. conhece as estrelas pelo nome. Lui conosce le stelle per il nome di ognuna. E quando eles as chama, E quando lui le chiama, elas não ousam se ausentar da sua presença. loro non si permettono di assentare della sua presenza. Jesus recebeu um nome acima de todo nome. Gesù ha ricevuto un nome sopra ogni nome. A Bíblia diz que ele é o Emanuel, o Deus conosco. La Bibbia dice che lui è l'Emanuele, Dio con noi. Alleluia. E ainda diz mais, que ele vai voltar. E dice ancora di più che lui tornerà. Glória. E sabe como ele é? E sapete come lui è? João disse que os seus olhos são como chamas de fogo. Giovanni dice che i suoi occhi sono come fiamme di fuoco. Os seus cabelos são brancos como a neve. I suoi capelli sono bianchi come la neve. Na sua cabeça uma coroa de diademas. Aleluia. Sopra la sua testa, suo capo, ha una corona di diademe. E na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E nella sua costa c'è scritto Re del Re, Signore dei Signori. Eu quero profetizar nesse dia Io voglio profetizzare in questi giorni que acabou a estagnação, che è finita la stagnazione, a paralisia, la paralisi, la paralisi, la paura, o desespero, la disperazione, a angústia, gli angosce, a mente aprisionada no tormento la mente prigioniera dei tormenti. não fazem mais parte da sua vida. Tutto ciò non fa più parte della tua vita. A vergonha La vergogna não faz mais parte da sua vida. non fanno più parte della tua vita, Porque você sabe quem é Jesus. perché tu sai chi è Gesù. Quando te perguntarem quem é este, Quando ti domandare chi è questo, você vai dizer, eu sei muito bem em quem eu tenho depositado a minha fé. tu gli dirai, io so benissimo in chi ho confidato la mia fede. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Alleluia. Gloria a te, Padre. Glória ao teu nome, Esse é o Jesus. Esse é o Deus que quer mudar a nossa história. Questo è Dio che vuoi cambiare le nostre storie. Ele é quem nos escolheu como porta-voz. È stato Lui che ci ha scelto come portavoce. Ele é o nosso sustento, nosso rochedo. Lui è il nostro sostegno, il nostro rochedo, la nostra roccia, O nosso Roca. braço forte. il nostro braccio forte. Deus que não perde batalha. È Dio che non perde battaglia. Jesus. Gesù. Esse é o nome dele. Questo è il suo nome. Alleluia. Quem é? Chi è? questo? Jesus. Gesù. Existe poder no nome de Jesus. Esiste Brasil, potenza esiste nel sim. nome di Gesù. C'è una lode qua in Brasile che dice così. Há poder no nome de Jesus. La potenza nel nome di Gesù.
para cadeias quebrar. per catene rompersi, Cadeias quebrar. per rompere le catene, Só pelo poder do seu nome. soltanto per la potenza che ha nel nome di Gesù. Quem é esse? Chi è questo? Que o vento e o mar obedecem. Che il mare e il vento obbediscono. Quem é esse que perdoa pecados? Chi è colui che perdona i peccati? Quem é esse que venceu a morte? Chi è colui che ha vinto la morte? Jesus. Gesù. Aleluia. Gloria Amém. a Dio, Signore. Amen. Gloria a te. Alleluia. Aleluia, glória, 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 glória. É o nome de Jesus. Ramandasu. Glória, 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 glória. Manas, oramanas. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. No, non è... Ah, ok. Amen. Volevo semplicemente dire due cose perché non posso parlare tanto, ma sarò molto molto sintetico. Eu gostaria de falar duas coisas, porque eu gostaria de ser muito sintético, muito resumido. Gli ebrei chiamavano Gesù Yeshua. Os hebreus chamavam Jesus de Yeshua. E Yeshua ha un significato ben preciso. Yeshua tem um significado bem preciso. Significa salvezza. Significa salvação. E in questa parola si può racchiudere tutto il senso E com essa palavra se pode fechar todos os sentidos. del nostro stare con Dio. Todos os sentidos da nossa história com Deus. Perché Gesù è la nostra salvezza. Porque Jesus é a nossa salvação. Glória a Deus. Amen. Amém. Grazie, Aleluia. Franco. Buona riflessione, veramente è questo. Gesù è a nostra salvezza. Amém? Aleluia. Amen. Pastore Massimiliano. Io pure sarò telegrafico. Pronto? Eu, porém, serei rápido. Telegráfico. Ok. Perché è tutto completo quello che ha parlato la pastora Giuliana. Eu vou ser rápido porque foi tudo muito completo o que pregou a pastora Juliana. Io ho scritto adesso sul quaderno E eu escrevi algumas coisas no caderno. tanto più conosci Gesù Quanto mais conhece Jesus, per mezzo dello Spirito Santo, através do Espírito Santo, tanto più ti darai per la sua opera. mais ainda Ele nos dará para a obra dele, Pagando volentieri pagando voluntariamente il prezzo, o preço, imparando a portare la tua croce. aprendendo a carregar a sua cruz. Amen. Amém. Amém. Tutto veloce. Amém. Glória a Dio. Jai, vuole parlare alguma coisa, Jai? Soltanto ringraziare a Deus, só agradecer a Deus, porque essa palavra realmente não temos muito o que dizer. É come hanno detto Pastore Massimiliano e anche Franco, è molto concisa, c'è tutto. Senão, o que serviria falarmos, não entendermos, né, o poder do nome de Jesus, se não for porque nós temos a esperança da salvação. Italiano. Dobbiamo capire la potenza che c'è nel nome di Gesù, perché così ci porta ad avere la speranza della salvezza. È tutto tramite il nome di Gesù. La sua parola dice che
Lui è la via, la verità e la vita. E la vita che si riferisce alla vita eterna. Per cui se abbiamo una vita eterna, se avremo una vita eterna, significa que seremos salvados. Significa que é porque vamos alcançar a salvação. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Grazie, Jai. A Fran é italiano? Paz, tudo bem? Ah, Fran é brasileira. Pati, tudo bene? Grazie. É a prima volta, não, Fran? Não, é segunda volta. Anche lei è una gran traduttrice, alleluia! Ah, buono sapere. Paz, Fran! Paz, Ailton, paz, Célia. Adesso tu E parla è una italiano? levita. È anche una levita. Ah, sì? Anche. Sì. Buono, buono. Que bom. Sì. Pode cantar um louvor pra gente aí agora em italiano? Se Posso tem cantar condição. baixinho? Então Posso se não cantare- pode, não tem problema. Na próxima settimana. Potrei cantare a bassa voce perché ho i bambini che dormono. Così come parli va bene. Così come sta parlando sentiamo bene. Senza suonare. Ok. Allora, lode in italiano, una canzone che tu ricordi. Alleluia Gesù, facciamo questo momento di adorazione al Signore perché il Signore si fa presente qui, ci siamo cibati della sua parola e la parola del Signore ci riempie di vita e in questo momento noi vogliamo dire a Lui che Lui è grande, Lui è grande. Dio grande Dio, canta che è Dio grande Dio e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. Dio grande Dio, canta che è Dio grande Dio e si vedrà che grande Dio è il nostro Dio. L'anima mia, Signore, canta a te. Grande sei tu, grande sei tu. Anima mia, Signore, canta a te. Grande sei tu, grande sei tu. Signore, noi diciamo che tu sei grande, quanto più noi dichiariamo che tu sei grande, Signore, tu ti diventi grandi per noi. Signore, io ti voglio ringraziare per questo momento, per questa sera, per la vita di ognuno, Padre. E sono sicura, Padre, che oggi la nostra fede è aumentata, Signore, perché abbiamo abbiamo, Signore, mangiato della tua parola, Padre, questo è alimento che noi abbiamo bisogno, Padre. Signore, quante volte noi spegniamo il nostro tempo in cose inutili, Signore, in cose che non ci avvicina a te, Signore. Pensa, Padre, in questo momento abbiamo potuto avvicinarsi a te, Signore. Eu te agradeço, Senhor, eu peço ao Senhor, ó Deus, que cada que está aqui, Senhor, as nossas irmãs, Pai, que está no Brasil, sejam fortalecidas pela força, Senhor, do teu poder, Pai. Que a fé delas venha ser aumentada neste momento, Senhor, e venha ser revestida pela armadura do teu Espírito Santo, Deus, nessa guerra contra o inferno, Pai. Porque nessa guerra contra o inferno, Senhor, nós siamo più che vincitori, Padre.
che possiamo essere rivestiti, Dio, dell'armatura del tuo Spirito Santo, Padre, in questa guerra contro l'inferno. E in questa guerra noi siamo più che vincitori per il nome potente di Gesù sulla nostra vita. Io ti ringrazio, Signore, e dichiaro sulla vita di ognuno, Padre, che è qui in Europa, che tra poco andrà a dormire e ricevere da te mentre dormono, se possono risvegliarsi e essere riempiti della fede, della forza, della speranza che è in te, Padre. Nel nome di Gesù, Signore, Amen. tu sei grande, noi ti adoriamo, Padre, e io ti lodo, Signore, per la vita di ognuno. Ti lodo, Signore, perché il tuo regno deve espandere, Signore. Ognuno deve ascoltare che Gesù Cristo è il Signore, Gesù Cristo è colui che salva, è colui che libera, è colui che guarisce. E noi Alleluia. crediamo nel tuo potente nome, Signore. Crediamo nella potenza del tuo sangue, Padre. E in ogni casa, Signore, che abbia la liberazione, Signore, che abbia la guarigione, Signore, che ogni catena cadano a terra, In che nome ogni di opera Gesù. di Satana venga a essere disfatta per il potente nome tuo, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Grazie dell'opportunità. Grazie.